E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre assunto que tem a ver com o olho, cirurgia refrativa. E para conversar com a gente, falar mais sobre esse assunto com propriedade, Dr. Renato Neves aqui com a gente, que tem uma clínica, né, e fala bastante sobre tipos de cirurgia. E cirurgia refrativa foi o que a gente escolheu falar aqui hoje, certo, Dr. Renato? Isso. Eu já faço essa cirurgia refrativa, né, a laser, desde 94, né, que aqui foi quando começou aqui no Brasil, tudo, e teve uma febre aí na época, né, e a gente na clínica deu 70 mil pessoas já que a gente operou, então é uma loucura, né, eu sempre brinco, se eu fosse candidato a vereador e todo mundo votasse em mim, eu seria eleito. Os que ficaram bons, né, que é a grande maioria. Porque como foi em 94, vem aí se atualizando, tem técnicas novas, né? Já mudamos o laser 5 vezes, pra você ter uma ideia, né, para ter sempre a tecnologia mais moderna. Então tem propriedade para falar sobre o assunto mesmo. Posso falar por experiência. Com toda certeza. Bom, queria entender, então, o que é a cirurgia refrativa, porque muita gente fala, é a cirurgia que você não vai precisar mais usar óculos, que tem a ver com acabar com a miopia, astigmatismo. O que é, de fato? Então, refração é o que acontece na luz quando ela chega nos seus olhos. Ela se refrata, só que às vezes a refração não é do modo para chegar na retina a imagem. Então, se você fizer uma cirurgia refrativa que faça a imagem chegar na retina, é uma correção. Então, por exemplo, a miopia você forma antes da retina. A hipermetropia depois da retina. O astigmatismo, um pedaço antes, um pedaço depois, ou para frente, para trás. E a vista cansada, né? Você, quando chega a uma certa idade, você não consegue ler, então não tem o foco também na retina. Então, tudo isso, né, são cirurgias refrativas, que não é só a laser. Pode ser um implante de uma outra lente, que a gente faz para miopia mais alta, pode ser a cirurgia de catarata, que você corrige o grau na cirurgia e faz a correção refrativa. Né? Então, tudo que você corrige o grau é uma cirurgia refrativa. Tá, então, se a gente for falar sobre miopia, astigmatismo, hipermetropia, voltado mais para isso, como que funciona todo esse processo cirúrgico? Porque eu acredito que seja a cirurgia mais buscada, porque muita gente não quer depender do óculos, né? É a cirurgia mais feita no mundo, né? Se juntar o mundo inteiro aí, e muita gente já fez, né? Todo mundo conhece alguém que já fez e tal. Então, o que é essa cirurgia a laser? A laser, você muda a curvatura da córnea, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem miopia, ou ela tem a curvatura muito aumentada, ou o olho é muito grande. Então, se você diminuir essa curvatura, ou você não consegue diminuir o tamanho do olho, né? Então, você diminuindo o tamanho da curvatura que você tem, o foco que está sendo feito bem antes da retina na miopia vai chegar mais para trás. Né? A hipermetropia é o contrário, você aumenta a curvatura, né? Então está lá atrás da retina, na hora que você aumenta essa conversão, ela vai para cima da retina e foca. Né? E o astigmatismo, vamos pensar uma córnea com astigmatismo, é uma córnea que não é redonda, é como se fosse uma bola de futebol americano. Um lado é mais curvo e um lado é menos curvo. É a minha córnea. É a sua córnea? Depois você vai lá. Eu tenho a miopia e astigmatismo. Depois você vem que a gente faz a sua cirurgia ao vivo aqui na Tá vendo, TV né, Caras. gente? Por favor, eu quero. Não agora, depender mais de óculos. Agora pode. Antigamente não podia, mas agora pode até mostrar. Cara, que legal, muito legal. E em relação às técnicas, assim, a gente estava conversando aqui, né, no backstage, e o Dr. Renato estava falando, existem algumas técnicas que são mais famosas, outras que são mais antigas. Quais que vocês mais usam atualmente e que são as mais confiáveis, assim, para o pessoal? Então, evoluir um pouquinho, todo mundo conhece o LASIK e o PRK. Né? O LASIK fazia um corte na córnea, mais ou menos 1/3 dela, levantava um flap, uma tampinha, fazia o tratamento e colocava de volta. Hoje, esse LASIK evoluiu para um SBK, que pode ser feito a laser ou para uma máquina que faz esse corte, e ele faz um corte planar. Ele corta só a superfície, como se fosse uma casquinha mesmo de cebola. Qual que é a vantagem disso? Tem menos olho seco, recuperação mais rápida, o flap mexe menos, né? A espessura é menor, a chance de você ter um aprofundamento e perder a estrutura da córnea para dar um tipo de um ceratocone, né, que é uma doença, também é bem menor. Então, foi uma evolução dos últimos 10 anos aí. Hoje, a gente faz só o SBK, que é esse tratamento que você faz superficial. O PRK, que é você fazer o tratamento diretamente da córnea, também evoluiu para o LASEK, que é a técnica que a gente faz. Então, antigamente o PRK você raspava, fazia o tratamento e esperava cicatrizar. Hoje em dia você tira só o epitélio, né, com álcool,
tira o epitélio, faz o tratamento e coloca ele de volta. Então, tem uma proteção que diminui a chance de uma cicatrização pior, que diminui a dor, que recupera mais rápido. Então, o LASIK tem um avanço, isso também de 5 anos para cá, que mudou essas técnicas aí para você ter um resultado melhor e mais confortável. O mais indicado, LASIK? Eu gosto mais do SBK, do LASIK, porque a pessoa recupera a visão. Então, muitas pessoas, né, até na clínica a gente tem um relógio lá na frente, a pessoa sai e enxerga a hora com 5 graus, 6 graus, é uma emoção para todo mundo. A única coisa é que muita gente, como é relógio de ponto, né, as pessoas mais jovens não sabem ler relógio de ponteiro. É só o digital, né? Só o digital. Então eu estou pensando até pôr um pequenininho lá para a pessoa ler. E quando é que é indicado, assim? Porque eu já ouvi falar muito sobre quando o grau, né, estabiliza, ou então quando até mesmo diminui. Qual é a indicação? Então, quando a pessoa vai fazer uma avaliação, a gente faz vários exames. Então, vê a curvatura, a espessura, se tem alguma infecção crônica que pode até levar para uma infecção da córnea, olho seco, doenças associadas, doenças né, de inflamações, assim. Então, tudo isso não pode operar, você tem que ter uma consciência e passar pelo médico. Faz um exame de topografia da córnea para ver se não tem o ceratocone. Então, tem muitas indicações. E a gente indica o LASIK ou o PRK para córneas mais finas, né, para você não ter que fazer o flap, e casos assim que já operaram alguma vez, tal. E o LASIK ou o SBK, praticamente todo mundo que pode, eu prefiro, né, as pessoas preferem também pelo conforto. Você sai enxergando, né? O outro tem uma cicatrização e você põe uma lente também que tira depois de 5, 6 dias. Agora, assim, tem uma idade para isso? Tem pessoas que são mais indicadas para isso em relação à idade, a grau? Então, a gente fez até um post no Instagram, né, que a pessoa hoje tem os meninos vão fazer exame de CPOR e tal, ele tem que ter uma visão boa e não pode ter grau. Então, às vezes tem 17 anos e o grau nem estabilizou, mas a gente indica a cirurgia para ele passar no exame. Sim. Depois, se continuar evoluindo, você pode retocar. Mas o que a gente indica de forma adequada é acima de 18 anos e ter uma estabilização acima de 2 anos. Então, o grau não subiu 2 anos, provavelmente não vai subir mais. Porque, por exemplo, se você tinha 5, daqui 2 anos você vai ter 7, está subindo. Se você operar agora, daqui 2 anos você vai ter 2 graus, né? Então, médico também sabe fazer conta, né? Então, de 0 para 2, né? Você tem essa diferença que não é legal. Então, espera mais um pouquinho e faz uma vez só. E se fizer abaixo de 18 anos, provavelmente ainda vai ter que fazer. Está crescendo, provavelmente. E tem a cirurgia também de vista cansada, que as pessoas depois dos 40 anos têm a história do braço curto, porque o cristalino ele vai endurecendo e não faz o foco, que ele normalmente faz esse foco de focar 1 ou 2 graus para perto, né, com essa convergência que a gente tem, e isso perde ao redor dos 40, 45 anos, e você pode fazer uma cirurgia onde você faz um aumento da curvatura, a córnea fica um pouquinho multifocal e você deixa uma pequena miopia num olho, que faz uma mini monovisão, então as pessoas gostam muito dessa combinação toda. Legal. E hoje em dia, que é a cirurgia mais avançada, você corrige as aberrações também. Então não é só o grauzinho 5 graus, né? Não é para todo mundo, é mais personalizado para você vê as aberrações da pessoa e faz um microtratamento, né, nos pontos, deixa a córnea perfeita, até uma tecnologia que se usava para fazer lentes de telescópio, né, passaram para fazer na córnea humana e a pessoa fica com uma visão perfeita. Visão noturna melhora, a precisão é melhor. Às vezes a pessoa tem 100% com óculos, depois faz a cirurgia, vai para 110, 120, 150, fica 150% a mais de visão. Nossa, legal, né? Isso é muito bom, porque você sair de um óculos ou então de uma vista toda embaçada para muito 150, mais, né? 110, enfim, melhor. Muitos atletas, né, piloto de carro, já fizeram até cirurgias de pilotos, campeã olímpica de arco e flecha do Brasil, nós operamos também, então tem essa precisão da visão, a gente sabe que é muito importante e até um oftalmologista, né, que vai fazer uma cirurgia com microscópio tem que enxergar muito bem. Você fez? Eu não fiz porque eu não precisei, né? Mas eu operei meu filho, meus irmãos, né? Então... Operou o pessoal da clínica, Da clínica, né, minha secretária, que trabalha comigo há 19 anos, operou, né? Até minha sogra já operei também, né? Se operar a sogra é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, e ela ficou ótima, graças a Deus, né, sogrinha? Deu certo. Agora, você estava falando, né? Se você operar, não sei, antes dos 18 anos... Ou não está estável, né? Ou não está estável, a pessoa pode voltar a usar óculos. Então, não é uma cirurgia que te dá ali
a garantia de que não vai usar mais óculos. Então, o pessoal fala voltou. Não é que voltou, é que não estava estável, né? Então, como eu falei, de 0 para 2, né? De 5 para 7 é 0 para 2. Mas tem duas coisas. Primeiro, você operar quando você sabe que está estável. E o segundo, você fazer, é possível retocar, né? Então, pessoa que fez o SBK, o LASIK, você levanta o flap de novo, o mesmo flap, e aplica um pouquinho mais laser depois desses anos que se teve o aumento. Então, é possível, é tranquilo, e é uma possibilidade, né? Às vezes a pessoa até tem dificuldade com lente de contato, não consegue usar, não quer, tem um grau alto, 5 graus, aquele peso, né? Fica até um buraco, às vezes, no nariz, né? Sim. E às vezes a pessoa não está estável, mas opera, já tem mais de 18 anos, opera, e se voltar, retoca depois. Ocorre de voltar, sei lá, eu tenho 2 graus de miopia, voltou 0,75. Isso acontece ou geralmente volta tudo mesmo? Não, lembra que eu falei, não é voltar. É uma... Boa, eu mesmo falei voltar e está errado, né? Não estava estável, teve uma progressão e nunca vi, assim, é uma porcentagem. Se volta... Se evolui, né, 10%, 20%. A pessoa ter 5, aumentar, sei lá, 1 grau, é o mais comum, né? Se subir muito é porque deu um problema na cirurgia aí que não deveria ter operado. Vamos falar então de problemas de cirurgia, porque muita gente tem medo de fazer essa cirurgia. Eu falo por mim mesma, eu tenho 3 graus em cada olhinho, 3 graus e 2,75 no outro. E eu tenho muito medo de fazer porque eu vi vídeos e a pessoa fica acordada e tem toda aquela questão. Eu queria entender um pouquinho sobre os riscos que tem a cirurgia, como que funciona, se a pessoa não tem que ter medo ou se existem, sim, possibilidades de acontecer alguma coisa. Olha, quem não tem que ter medo é o cirurgião. Então, a gente contraindica de 10% a 20% das pessoas que vão lá. Então, quem passa na nossa clínica, passa em 7, 8 aparelhos que fazem exames de curvatura, de espessura, de pressão, né, a parte de dentro do olho, que a gente faz uma microscopia especular. Tudo isso é importante para saber se a pessoa é um bom candidato. Se passar por tudo isso, a gente olhar, tá tudo bem, eu acho que o resultado não tem como dar errado, né? A complicação intraoperatória é muito difícil, né, a técnica, se você usar os aparelhos mais modernos e tal. Mas o que aconteceu é o seguinte, as pessoas começaram, todos os oftalmologistas, a operar. Né? Então, pessoa que não tem especialização, que nunca fez, começou a aprender nas pessoas, né? Então, isso é complicado. Não tem uma pessoa para ensinar, né? Eu tive um mentor aí nos Estados Unidos, que eu aprendi com ele e tal, fiquei muito tempo, depois vim para cá, fui com pessoas mais experientes, tá? Então, você tem que ter um período de aprendizado mesmo. E a gente, e também os lasers, né? Isso aí, primeiro, você ter experiência, operar com um médico que tem experiência, né? Não é aquele que vai lá, ou às vezes, pior ainda, tem um médico que é fantasma, né? Opera para ele, tá? Então é um perigo. É verdade. Né? Então, isso aí é importante, você passar com aparelhos modernos, uma clínica completa, com médico experiente, e também os lasers antigos, né? Às vezes você vende, eles continuam por aí. Então, a tecnologia que eu falei das aberrações, tudo é a última que existe, né? Mas os lasers antigos estão rodando por aí de 99, quando eu comecei, 97, então estão por aí ainda, que prejudicam bastante, né? Então o resultado é ruim, aí estraga uma cirurgia que é tão bacana, que ajuda tanta gente aí e poucas complicações. Agora você pega um laser antigo, um médico que não sabe o que está fazendo, que não tem aparelhos de diagnóstico, aí que tem os problemas e estraga para todo mundo. Aí tem os vídeos na internet, os depoimentos antigos também você pode ver que é tudo antigo, de 10, 15 anos atrás, que tem até um site, né, americano, que o pessoal fala terrores, né, pesadelos da cirurgia laser, né? Não sei se você... Por isso você não operou, né? Você foi ver eu esse fico site. Um pouquinho de medo. Aí vejo depoimentos e tudo mais, mas eu entendo muito que é uma cirurgia muito benéfica para quem usa óculos, porque... É uma liberdade, né? Eu tenho uma questão muito grande em usar lente, eu não consigo mesmo. E eu tô sem óculos, então agora eu não tô vendo muita coisa, né? Pra mim é tudo embaçado. Tá vendo só o papelzinho, né? Só o papelzinho. Aqui eu até consigo chegar. Ali no retorno, gente, tem um retorno aqui, eu não consigo muito. Então tem essa questão. Aí você usa óculos, aí às vezes o óculos reflete, ou então você não consegue se acostumar de ficar usando toda hora. Então é uma cirurgia que agrega muito, que ajuda muito. Eu tenho pensado bastante. Tá bom. E eu acho que essa entrevista vai me fazer mudar de ideia. Vai te dar uma animada. Vai que a próxima é você me operando, doutor. Pode ser. Outra coisa, né, que eu queria falar, quem tem miopia muito alta, né, então também, antigamente não tinha o que fazer, porque você tem um limite de você mudar a curvatura, porque você lixa, né, quando a perimetropia
lixa, né, na periferia com laser, né, na miopia no centro. E quem tem miopia muito alta não tinha o que fazer, né? E aí saíram novidades também, que também são cirurgias refrativas, que é você implantar uma lente na frente da íris ou atrás da íris, depende da técnica aí do tipo de lente, e você corrige a miopia, né? Então, tem até no nosso Instagram lá, uma moça que tinha 26 graus, né? Tinha mais de 40 anos, então há 30 anos ela tinha esse grauzão acima de 15, foi subindo, aí estabilizou, implantou essa lentezinha e corrigiu, né? Então a pessoa muito feliz e a gente se emociona até hoje, né? Porque são pessoas, histórias de vida, né? Que a pessoa não sabe que não tem acesso à saúde, ou mesmo não tinha condições de fazer e tal, e é um sonho, né? De fazer e melhorar. Mas qualidade de vida, né? Qualidade de vida, né? Porque imagina, você acorda de manhã com 2 Coca-Colas, assim, né? O fundo da Coca-Cola, assim, para você colocar aquele peso, tudo, né? E não enxerga nada. A pessoa anda de máscara de mergulhar, né? Porque só enxerga nesse centro. Então, a cirurgia refrativa, como você falou, né? Não é só voltada para a questão de laser. É de tudo, né? A catarata tem a questão da implantação da lente, é tudo que faz você ter sua visão de volta. Isso. A própria catarata, hoje em dia, mudaram também os implantes de lente, né? Então, antigamente tinha só uma lente normal, que o médico inventou aí lá na Inglaterra, e depois inventaram lentes asféricas, igual das câmeras fotográficas, né? Que não tinha aberrações, a pessoa enxergava melhor à noite, aí evoluiu para lentes tóricas, né, que são mais curvas um ladinho para outro, evoluiu para lente bifocal, agora tem a trifocal para ficar longe, meia distância e perto. Tem outra lente que é de foco estendido, que ela já foca longe e aqui na meia distância é ótimo. Então as pessoas gostam muito dessa, porque só quando é uma coisa pequenininha põe um óculos, né? Sim. Então tudo isso é cirurgia refrativa, né? É uma ótica, uma mudança da ótica que você tem do seu olho e passa a não usar mais óculos. E é muito benéfico, viu, gente? Com certeza. Agora, só uma dúvida. Aberrações, me traduz. Vamos pensar assim, uma aberração, uma lente perfeita, tá? Uma lente, aquelas lentes de aumento, vamos pensar que lente de aumento. Imagina amassar essa lente, né? Tá. Tem umas aberrações, na hora que a luz vai passar, vai estar embaçado. Isso pode acontecer na sua córnea. Microaberrações de alta ordem, que a gente chama, e de baixa ordem. Baixa ordem é a miopia mesmo, que é uma aberração grande. Um desvio, um amassado, assim, numa calota, né, seria uma microaberração que dá uma perda da qualidade da visão, do contraste, da visão noturna, tudo isso tem a ver. Todo mundo, então, tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, tem esses tipos de aberração. Tem também. A gente gosta de fazer sempre a cirurgia corrigindo a aberração, porque você, além de consumir menos tecido, você consegue dar essa visão melhor possível. Tem a melhor visão que a pessoa consegue. Então, às vezes, com óculos é 100%, como eu falei, a melhor que ela vai conseguir depois é 120%. Ótimo. Bom, a gente falou um pouquinho durante a entrevista sobre o pós-operatório, mas eu queria até um pouquinho mais a fundo, porque tem muita gente que tem dúvida também nisso, não sabe que é fácil esse pós-operatório, que às vezes você pode sair da cirurgia e já está mais tranquilo, não precisa ser muito incisivo. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, quais os cuidados, se é fácil, se é Vou começar falando um pouquinho da cirurgia em si. Né? A cirurgia em si, a gente dá um Valiumzinho, a pessoa vai mais relaxada, tal, porque não vai passar pânico, né? Porque ficar lá deitado, tal, não é muito fácil. Sim. Então, a gente já dá um Valiumzinho, vai relaxado, a gente conversa. As meninas, né, todas com uma voz, né, bem acolhedora, dão umas pessoas querem dar a mão e tal. Então, a cirurgia é de 6 minutos, de cirurgia laser, falando dos 2 olhos. Nossa, é muito rápido. É muito rápido, 3 minutos cada olho. Caramba. Normalmente, a gente faz os 2 olhos no mesmo dia, porque a pessoa já sai até um olho ajudando o outro nesse dia, né? E aí sai, vai para casa, já tem esse soninho do remédio, vai para casa dormir. No caso do LASIK, a hora que a pessoa acorda, ela já consegue ler as legendas da televisão. Isso aí, 99%. E a gente fez um estudo uma vez que, nesse dia à noite, a pessoa poderia até passar no exame de carta, pra você ter uma ideia. Gente, aquele nível de exame de carta, 20, 40 de visão, a pessoa vai passar. Então é fácil, eu sempre brinco assim, se o pessoal deixa, vou operar nas férias, vou tirar férias para operar, tá? Mas a gente opera o ano inteiro, né? Não precisa, né? Precisa. Tá tudo bem, viu, gente? A gente opera de quarta-feira, que é um dia bom, então uma pessoa normalmente tira quarta, quinta, sexta, sábado, e segunda tá dirigindo, tá no trabalho, tá no computador. A maioria das pessoas já tá no computador à noite, porque ninguém fica longe, né? Você sabe, é mais jornalista, celular, né? Jornalista aqui, ó, escrevendo, não tem como. Celular já manda WhatsApp, né? Tanto que eu mando
para os pacientes todo dia seguinte, né? Hoje eu operei de manhã, né? Então amanhã de manhã, 10 horas, eu mando, entre 10 e meia, eu mando um WhatsApp perguntando, você tá bem, como é que tá? Escrevo, não mando gravação, para ver a pessoa realmente lendo já o WhatsApp. Se ela responder certinho, é porque deu certo, tá tudo bem. Então, normalmente responde escrevendo mesmo. Alguns gravam, tal, porque o pessoal mais idosa, que é catarata, tal, a pessoa grava. Mas normalmente é gostoso você ver a pessoa e nem percebe, né? Legal. E a gente também tem um papel escrito, né? Já consigo ler sem óculos. Para a pessoa que faz cirurgia de presbiopia, ela já sai, te dá o papelzinho, ela lê e fica contente, porque às vezes não percebe o que aconteceu, né? Legal. Vê a hora, tal, mas não consegue. Mas o pós-operatório é muito simples, né? Não vejo problema, as pessoas voltam a trabalhar, às vezes não querem cozinhar, tal, pedem uma comida, né? Hoje em dia pode, né? Hoje em dia tem. Hoje em dia tem. Hoje em dia dá. E a gente fica em contato, liga no dia, liga dia seguinte e tal, mas tá dirigindo, normalmente de quarta para segunda-feira já tá dirigindo. Já é tranquilo. E tem uma questão de ficar exposto ao sol, é tranquilo, tem que usar um óculos? A gente recomenda óculos escuros saindo de casa. Em casa não precisa, né? Porque tem gente que quer ficar de óculos e tal, para não pegar vento, pegar sujeira, pegar poeira, né? E também tem uma pequena fotofobia aí nos primeiros dias, tal, quando tá cicatrizando, o olho resseca, né? Pinga colírios de antibiótico, machuca um pouquinho o olho e tal. São 3 colírios: antibiótico, lubrificante e anti-inflamatório. Então, os 3 juntos garantem, né, de você não ter uma infecção. Lógico, a cirurgia tudo é descartável, tudo é esterilizado antes, tal. Então, chance de infecção também, graças a Deus, né, bater na madeira, a gente não tem há muitos, acho que ela nunca teve, né, cirurgia. Então, tem um cuidado, tem uma enfermeira, tem um cuidado grande ali, não acontece nada de complicações. Lógico, como eu estou falando, você fazendo o estado da arte, fazendo o melhor possível, né? É o segredo, né? Não dá para fazer de outro jeito, tem que fazer bem feito. O mais legal, eu acho que quando você sai da cirurgia, você não tem corte, não tem nada, né? Não tem essa dor de, a minha pele foi cortada, o meu olho foi cortado. Não, é laser, é uma coisa que não dá para ver e só seguir os dias aí que vai ficar 100% em 2 dias. O nosso retorno de quem faz na quarta é sempre na terça, né? Então, porque tem essa cicatrização e tal, mas 95% das pessoas está muito feliz no dia seguinte, né? E já quer, se fez um olho só, quer fazer o outro, se for catarata, né? Se for a refrativa, seus 2 olhos e tal, já se arrepende de não ter feito antes, né? Boa. Bom, doutor Renato, a gente está entrando no finalzinho da nossa entrevista. Queria que você deixasse, então, até seu Instagram. O doutor Renato, gente, tem um canal, né, da clínica no YouTube, que, inclusive, para estudar sobre esse assunto, eu fui lá, tem todo um conteúdo incrível sobre oftalmologia num geral. Queria que você deixasse o Instagram, o YouTube, como que a gente faz para encontrar o doutor Renato e a clínica também. Instagram é Renato Neves MD, que é Medical Doctor, né? E tem o da clínica, que é Neves Center, né? Que é o nome da clínica. E o canal do YouTube chama Beleza dos Seus Olhos, né? É um canal, a gente fez um reality show, vou até falar para cá, é engraçado, é um reality show com os funcionários, etc. E vai contando cada doença, tal, de uma forma agradável. Porque aquele negócio do médico falando da miopia, papapá. Tão sério, né? Que é muito chato e não tem atenção. Então mostra, bastante, o paciente fala como foi e tal. Então é legal até para encorajar, coisa mais moderna, né? Depois o pessoal copia. Mas a gente gosta de fazer dessa forma. E até na clínica, esses episódios passam na sala de espera. Então, às vezes a gente vai para um congresso, uma cidade diferente, eu faço até um vídeo, aí fica passando lá é uma forma de você divulgar e não ficar passando, né, programas de policiais, de receita e tal, porque o pessoal não gosta. Ter algo voltado realmente para o seu trabalho, né? E para tirar as dúvidas também das pessoas, né? É uma forma que a gente encontrou aí de falar e está à disposição. Então, Beleza dos Seus Olhos, e o nosso Instagram é Renato Neves MD. Perfeito. Gente, acho que esse programa foi para você que tem medo ou tinha medo de fazer a cirurgia refrativa, já correr pro consultório do Dr. Renato para já marcar a cirurgia. É uma coisa, né, que a gente está batendo muito aqui na tecla. É algo de qualidade de vida mesmo. Você voltar ali a enxergar sem precisar de uma lente ou de um óculos, ou enfim, não ver mais embaçado, acho que vale muito a pena, de fato, né, doutor Renato? Eu acho que realmente eu faço isso há mais de 30 anos, né, e pra gente é uma emoção, às vezes eu encho uma lagrimazinha, assim, porque realmente você muda a vida das pessoas, Sim. né, e outro dia saiu um rapaz lá de uns 30 anos, né, ele saiu, viu
viu o relógio e começou a chorar. Ele tinha 2 graus, né? Pra você ver como é uma coisa que você acha, só que tem 20, 10, 8, 6... Mas 2 graus, né? A gente ficou mesmo né, bem tocado disso daí e tal, porque é um bem, né? Ele deve ter pensado, eu não vou acordar de manhã, ter que pôr o óculos para ver que oração, para ver... Ou me preocupar de colocar uma lente. Colocar lente, demora, né? Então, legal. Bom. Doutor Renato, muito obrigada, de verdade. Parabéns pelo seu trabalho e fica aqui o convite para você retornar mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos, porque eu falo que em medicina, no geral, tem muita coisa para a gente falar, porque saúde é muito importante da gente abordar aqui. Afinal, caras, bem-estar, né? E saúde. E oftalmologia, então, acho que tem muito assunto pra gente falar ainda mais, certo? Muito. Obrigada, mais obrigado uma vez, você, viu? Foi muito legal. Gente, segue lá, Dr. Renato, a clínica também segue, @carasbrasil. A gente vai estar postando muito conteúdo sobre caras bem-estar, né? Sobre bem-estar num todo, saúde. E eu te espero no próximo programa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.